Angra, Xamã, Legião Urbana, Cazuza, Raul Seixas, Sepultura. Quando foi a última vez que uma banda de rock aqui no Brasil teve verdadeira relevância no cenário musical atual? Sepultura do Brasil! 1, 2, 3, 4! Uma cidade como São Paulo, em que a turbulência de ideias não para, onde as pessoas precisam se reinventar constantemente, o bom e velho rock and roll brasileiro, aquele de ideias e ideais que marcou toda uma geração, acabou ficando estagnado. E com essa nova leva de músicas água com açúcar, que nada acrescenta pra nós, o público que ouvia rock acabou blindando os ouvidos para as novas bandas, uma reação de defesa natural. Os nossos sobreviventes são poucos. Pitty, o Rapa, Detonautas, Ira, Engenheiros, algumas bandas que ainda fazem um trabalho sério, mas que precisam matar um leão por dia para serem ouvidas. O problema é que as bandas boas que ainda acreditam no rock and roll como uma forma de protesto, de mudança, acabam marginalizadas, sufocadas por uma mídia manipuladora. Como é que as bandas de som próprio vão mostrar o seu trabalho se a mídia está abarrotada de lixo? Se as gravadoras querem vender produtos onde o critério que impera é a indicação e não a qualidade? Se as casas de show só abrem espaços para covers, enquanto as bandas autorais são desprezadas? O projeto Rock Fênix Era é o seguinte: nesse estúdio, aqui na Vila Mariana, 3 bandas terão a oportunidade de mostrar a sua arte para um público selecionado. Entre cada show, a banda será entrevistada por 3 críticos musicais, além de responder perguntas ao próprio público. A cada semana, lançaremos um novo vídeo com uma entrevista exclusiva com cada banda para conhecermos um pouco mais da sua história e dos seus ideais. O objetivo do Rock Fênix Era não é vender ingressos, é implantar um novo tratamento com os músicos e com o público. Como é possível que surjam então novas bandas? Como é possível que a música brasileira consiga alcançar um patamar diferente se a gente continuar insistindo em ouvir só aquilo que os anos 70 e 80 produziam? Só que isso vai mudar. Esse estúdio aqui na Vila Mariana vai abrigar um dos maiores projetos já idealizados pelo rock nacional. Eu sou o Zé Alberto Martins e é aqui que começa o Rock Fênix Era. Edu, explica pra gente exatamente o que é o Rock Fênix Era. O Rock Fênix Era é uma iniciativa cultural em prol à cena musical do Brasil. Por que o cenário musical do Brasil precisa ser mudado? Tem 3 lados. Tem o lado do público, tem o lado do organizador de eventos e tem o lado do músico. O lado do organizador de evento é que ele tem que parar de maneira cômoda, não querer fazer um marketing decente, fazer um marketing realmente utilizando o conteúdo que a banda investiu para ter, para fazer o marketing pro evento em que a banda irá tocar e colocar o som próprio para abrir para a banda de som cover. Eu mesmo já fiz cover de Skid Row, Guns N' Roses, e eu mesmo no palco eu brincava, eu falava, por que esses caras que estão criando abrem para nós que estamos copiando? O que precisa ser mudado é a compreensão em que eles têm o trabalho de fazer o marketing, de utilizar o trabalho dos artistas que eles colocam lá para o marketing. É assim que deve funcionar. E nós temos também o lado dos músicos. Um músico que só fica reclamando da dificuldade do país, da dificuldade do lugar em que ele mora, e desiste, e assinala que ele desiste de criar e decide copiar devido a essa dificuldade, esse cara realmente tem que parar porque ele não tem força, ele não tem garra, ele não tem algo a passar, ele não é um bom expoente de cultura. Os anos 70, os anos 80 produziu muita coisa boa, produziram muitas bandas, produziu muito som interessante, até o comecinho dos anos 90 ainda tinha muita coisa surgindo, e depois disso sumiu, desapareceu. A gente tem poucos caras ainda que representam o rock and roll de forma digna. O que aconteceu com as bandas autorais? O que aconteceu com as bandas novas de rock? O que houve com a Legião Urbana, que não surgiu uma outra? O que houve com Paralamas do Sucesso, que não surgiu um outro? Isso ficou preso nos anos 80? Cadê as bandas? Onde elas estão agora? Bom, a resposta para essa pergunta, na realidade, é uma continuação do tema que eu já havia conversado antes.
A culpa do público, a parte do público brasileiro nisso. O que acontece? De maneira mastigada, você só procurar ouvir as mesmas coisas não é saudável. Culturalmente isso não é saudável. É como se você pegasse, você vai investir, se eu vou abrir uma casa de show e nessa casa de show só vai tocar música dos anos 80 pro resto da minha vida. Eu vou conversar que nem eu conversei nos anos 80 sobre aquelas bandas e vai ser só sobre aquelas bandas. Ou seja, a partir do momento em que o público só procura coisas antigas, ouvir a mesma coisa, isso vira um problema, que é o problema que nós vivemos agora do cover. Então, é interessante você ter falado isso, porque eu como artista de teatro, eu passo por isso também. A gente não tem bandas cover, a gente tem peças cover. Pega um espetáculo infantil que a Disney já produziu no desenho animado e faz isso, não produz nada novo. Eu acho que é um mal do Brasil não produzir nada novo, não gostar de produzir nada novo. Eu gosto de tudo mastigado e fazer bonitinho para americano ver. O cover, ele prejudica de alguma forma o caráter da formação de um novo cenário musical? O cover, ele pode acabar sendo prejudicial num determinado momento? O cover não é o problema. O problema é a falta de interesse cultural. O que acontece no Brasil é essa preguiça por parte de ambos. Então, nós temos um problema quanto à ideologia dos músicos, quanto a esse fechamento de espectro do público para analisar uma coisa nova, uma informação nova, de repente uma demo. O que é uma demo? Meu Deus do céu, por que o pessoal não sabe, não consegue entender hoje em dia aqui no Brasil o que é uma demo? Cara, tem bandas que eu conheço, bandas que já participaram do Rock Phoenix Era, que as demos deles, se você pegar as demos do Avenged Sevenfold, as demos do Bon Jovi, demos de bandas grandes, quando estiveram no começo, cara, a demo dos caras é muito melhor. As demos deles são muito melhores, essas demos, eu tô dizendo dessas bandas nacionais que estão surgindo, mas aí o pessoal fica comentando, né, até a parte do público que é músico, né, não, o bumbo tá muito alto. Não sei o que. Então rola uma dificuldade de compreender o talento, a ideologia, o legado que o artista tem para passar. O que está acontecendo é a dificuldade com a recepção por parte de profissionais e público. Entendi. Edu, você falou de ideologia. Ideologia é uma coisa muito importante dentro do cenário musical, é uma coisa muito importante quando você fala de arte no geral. Principalmente o rock and roll, ele sempre teve uma visão muito transgressora. As bandas de rock que surgiram nesse período dos anos 70, dos anos 80, eles tinham um ideal que era enfrentar um determinado período político que o Brasil vivia. Hoje, infelizmente, a gente vive uma era de nada. Essa é a famosa era do nada, você sabe. A gente não tem um propósito, a gente não tem um peso na história, a gente não tem uma guerra, a gente não tem uma grande depressão. A nossa maior briga é entre dois partidos que governam o Brasil desde que a gente se entende por gente. Você acha que as bandas acabaram desaparecendo porque desapareceu também um motivo ideológico? Na verdade, eu acho que não desapareceu. Nós estamos em uma era em que nós lutamos principalmente contra nós mesmos, contra isso tudo que a gente conversou, essa dificuldade em abordar sobre o novo. Nós estamos com uma dificuldade de enfrentar a nós mesmos em uma coisa que na verdade é simples, ouvir uma informação nova. Pô, você ouviu que você tem que dar 2 passos para a direita. O que tem de dificuldade se alguém chegar, não, agora dá 2 passos para a esquerda? Cara, é uma dificuldade de aceitação, então a luta começa contra nós mesmos. E sobre ter que lutar acima disso, acima de nós mesmos, cara, nós temos muito com o que lutar aqui no Brasil. Cara, a gente tá sofrendo com política pra caramba. A gente não tá sofrendo, na minha opinião, não sei a sua, não sei a de quem tá em casa e vai assistir essa entrevista, mas na minha opinião a gente sofre tanto quanto sofriam naquela época. Hoje ainda os caras tiram barato. Ainda tiram barato. É capaz desses políticos aí, não vou citar nome de ninguém, os caras estarem na casa deles jogando golfe, assistindo a propaganda política deles ridícula, enquanto eles falam, eu vou melhorar a saúde nos hospitais e dando risada, olha o que eu falei ali. E nós estamos
votando nesses caras. Então, rola uma necessidade cultural, sim. Eu, até certo ponto eu entendo, depois de certo ponto eu já não entendo. Em certo grau de poder de certas pessoas, mas me parece que produtores, me parece que muitos dessa galera pesada aqui do país investe na burrice nacional para que você tenha apenas produtos em termos de artista. O Rock Phoenix Era, a ideologia Rock Phoenix Era tem 4 anos. Eu estou há 6 anos trabalhando com música no país. Então, com o Shared, eu venho presenciado gratidão das pessoas pela nossa arte. Eu venho presenciado um interesse cultural. Então, todos os problemas que nós estamos citando não são um agravante predominante. Nós temos sim a possibilidade de fazer diferente. Beleza. Edu, obrigado. E a gente vai se trombar ainda nesse projeto que vai mudar muita coisa, cara. Pessoal, dia 8 de novembro, a partir das 19 horas, o Rock Phoenix Era vai ter início. Então, eu vou contar com a ajuda de vocês, pra gente divulgar bastante essas bandas. A cada semana, toda sexta-feira vai ser lançado um vídeo novo, falando um pouco da trajetória das bandas, entrevistas exclusivas, muito legais, com cada um dos integrantes, mostrando um pouco mais da ideologia desses caras, mostrando o porquê essa banda merece entrar no Hall of Fame do rock and roll brasileiro. Então, eu vou contar com vocês. Inscreva-se no nosso canal, dá um curtir no nosso vídeo e ajuda a divulgar. E eu quero saber de vocês aqui, no dia 8 de novembro, a partir das 19 horas. O Rock Phoenix Era, primeira edição, vai ficar por aqui. Divulgar! Meu nome é Zé Alberto Martins e eu vou seguir com vocês até o último dia desse evento.